Oi, turma! Bom dia! O vídeo de hoje é para a gente tirar as dúvidas referente à matemática C, tá bom? Então, a primeira questão que vocês me falaram que vocês estavam com dúvidas foi a questão 2 da página 222, mas vocês não falaram quais eram as alternativas. Então, eu achei mais sensato trazer todas aqui para a gente poder conversar a respeito de cada um. Bom, o que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Eu quero que vocês reparem o seguinte. Observa que eu tenho aqui, ó, 2 elevado na terceira, que é elevado na quarta. Então, aqui eu tenho uma propriedade que eu falo, potência de potência, eu vou multiplicar esses valores. Então, 3 vezes 4, 12. Por isso que eu troquei por 12. Aqui eu também tenho potência de potência. Então, 11 vezes 2, 22. O que eu vou fazer agora? Bom, no meu numerador, toda a minha base é igual. Então, eu posso somar os expoentes. Dessa forma, eu fico no numerador com A na 22 e no denominador A 22. Quando eu tenho uma fração, eu posso, né, uma fração e a base é igual, então, observa aqui, nesse ponto aqui, ó, tá? Eu tenho aqui A na 22 sobre A na 22. O A é igual, a base é igual, então eu posso subtrair os expoentes. Por isso que está escrito A na 22 menos 22. Então, eu fico com A na zero, e A na zero é 1, porque todo número elevado na zero dá 1. Então, a resposta da letra A é 1. Tudo bem? Sobre a letra B, o que a gente vai resolver? Mesma situação, potência de potência, potência de potência. Como a base aqui é igual, eu posso somar os expoentes, ó. Então, eu fico com A elevado na 2, com A elevado na 8, e aqui eu fico com A com 1 mais 2 mais 3, porque eu estou somando os expoentes, né? Lembra, se não está escrito nada, é o número 1. Então, meu numerador, eu vou somar os expoentes, então, eu vou ficar com A na 10, tá? Então, deixa eu escrever que esse daqui é o A na 10, enquanto embaixo é A na 6. Por eu ter uma fração, eu vou subtrair. 10 menos 6, 4. Então, a minha resposta fica A elevado na 4. A letra C, ela já é um pouquinho mais diferente, ela já tem outras situações que vão influenciar. A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar este A com este A, né? Então, eu estou juntando aqui, eu fiquei com A na terceira menos na quarta, porque como a base é igual, eu vou subtrair o expoente, então, 3 menos 4, 1. Esse B na menos 2, eu vou fazer com esse B na menos 2 aqui, então, eu fico com B menos 2 menos menos 2, ou seja, B mais 2, certo? E esse 3 na menos 1, eu fico com ele, então, eu repeti ele aqui. Então, olha só. Como é que eu tenho A elevado na 3 menos 4? Então, 3 menos 4 menos 1. Então, A na menos 1. Menos 2 mais 2, 0. B na 0. Quanto é que é B na 0? 1. Então, posso trocar aqui por 1, tá? Aí, o que eu tenho agora? Bom, eu tenho 3 na menos 1. E a outra coisa que eu posso fazer é isso daqui, ó. Vou multiplicar esses expoentes, porque aqui eu tenho uma potência de potência. Então, eu fico com menos 3. Como eu tenho essa potência menos 3, eu posso fragmentar ela, ó. Tá vendo que eu tenho um menos 3 em um termo e um menos 3 em outro termo. E é isso que a gente vai fazer. Então, eu vou ficar com o seguinte. Eu tenho A na menos 1 elevado na menos 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Potência de potência. Então, eu fico com A na 3. Potência de potência aqui também. Então, eu também vou ficar com 3 na 3. A na terceira, eu vou deixar na terceira. 3 na terceira, eu posso resolver 27. Por isso que a resposta é 27, A na 3. Tá bom? A letra D, como ela tem aqui, ó, A elevado na menos 1 e B elevado na menos 1, eu posso trocar por uma fração. Então, eu fiquei com uma fração de 1 sobre A mais 1 sobre B, tá? O que eu posso fazer? Tirar o mínimo múltiplo comum e resolver. Então, qual é o mínimo de A e B? É a multiplicação de A e B, tá? Então, quando eu tenho duas letras, o meu mínimo é a multiplicação dessas duas. Então, eu vou fazer AB, então, deixa eu apagar aqui, né? Eu vou fazer AB, ó, AB dividido para A vai ficar B. B vezes 1, B, tá? Depois, eu vou fazer AB dividido para B, A. A vezes 1, A. Por isso que aqui em cima está escrito
A mais B, tá? Então, no meu denominador, como eu tenho AB elevado na menos 1, eu já troquei por 1 sobre AB, tá? Então, eu não falei nada do denominador até agora por isso. Aí, o que eu tenho agora? Eu não tenho uma fração aqui em cima e uma fração aqui embaixo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira fração, vou copiar ela igualzinha, e a segunda fração aqui, ó, eu vou fazer a multiplicação inversa. Então, o meu denominador, ó, o AB, que é o denominador, vira numerador, e o meu numerador vira denominador. O que eu vou fazer agora? Multiplicar. Então, esses dois aqui eu posso cortar, tá? Sobrou o quê? Sobrou o A mais B, por isso a minha resposta é A mais B. A próxima questão que a gente vai corrigir é a questão 3. Então, a primeira situação é, calcule as raízes. Raiz de 49. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer a tabuada e ver qual o valor que dá, certo? Então, raiz de 49 é 7. Raiz de 0,16 é 0,4. Raiz cúbica de 125 é o 5. Mas por que eu estou chegando nesses valores? Porque eu fiz o processo inverso. Eu fiz 0,4 vezes 0,4. Aí fica 0,16. Tá, professora, mas assim, tu já sabe isso. Como é que eu vou saber quando chegar nesse tipo de situação? Eu vou sempre olhar o seguinte. Tá vendo que eu tenho escrito aqui, ó, 16? Então, 16 é quem vezes quem? É 4 vezes 4. Então, vocês podem fazer alguns testes, tá? Vocês podem testar o 0,4 vezes o 0,4, vocês vão ver que vai dar. Vamos supor que não deu, vocês podem colocar um zero na frente, tá? Mas, de uma forma geral, como é que vocês podem saber? Vocês podem pensar o seguinte. Se aqui é 0,16, esse 0,16 é um número menor do que a raiz dele, tá? Então, na raiz, com o número com vírgula, acaba dando o contrário. Então, acaba ficando um pouco estranho, mas é isso mesmo, tá? Então, isso daqui também tá certo. Raiz cúbica de menos 8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar o menos 8. Vou começar dividindo ele por 2, né? Dessa forma, eu consigo descobrir que vai ficar menos 2. A letra E. Como é que eu posso resolver a letra E aqui, que eu tenho uma raiz no índice 4? Bom, eu posso entender que aqui eu tenho uma raiz de índice 4 de 10 elevado em qual expoente? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, como o número 1 é o próprio número 1, eu posso entender que ele está elevado na 4. Bom, o número 1 é o próprio número 1, foi uma redundância, assim, horrível que eu falei, né? Eu estava tentando falar que o número 1 elevado na 2 vai dar 1, o número 1 elevado na 5 vai dar 1, então eu posso entender que aqui eu tenho o número 4. Ou seja, eu tenho aqui, ó, uma fração no índice 4, né, que eu posso estar cortando, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho uma raiz de índice 5, né, de menos 1. Então, eu também posso entender que a minha resposta é menos 1, tá? Por quê? Porque o índice é ímpar e aqui eu tenho um valor negativo. Se fosse um índice par, eu não ia conseguir fazer. Como aqui eu tenho uma raiz de uma subtração, aqui a gente precisa colocar um módulo. Vocês lembram o que é um módulo? Eu acho que eu não falei com vocês ainda a respeito de módulo. O módulo é quando eu, por exemplo, vou ter assim, eu tenho o módulo de menos 3. Eu sei que a resposta vai ficar 3, tá? Então, sempre que eu for fazer uma raiz e aqui eu tenho uma soma ou uma subtração, eu posso colocar em módulo, porque daí assim eu entendo que eu vou ter um valor positivo ou um valor negativo. Mas colocando em módulo, eu acabo assumindo só o valor negativo, ou seja, eu entendo que aqui dentro eu não posso ter um número negativo, tá? Por que isso? Porque o meu índice aqui é o número 2, por não estar escrito nada. Então, olha só, cortei aqui, saiu o 3 menos raiz de 2. Cortei aqui, saiu o 3 menos raiz de 2. Mas por quê? Qual que é a diferença? Não entendi. Bom, é a seguinte. Quando eu vou ter esse tipo de situação, onde eu tenho 3 menos raiz de 2, eu tenho o raiz de 2 como 1,4, certo? Então, pode até pensar com 1,5 você vai facilitar. Quanto é que dá 3 menos 1,4? Dá 1,6, certo? Então, é como se aqui eu tivesse 1,6. Então, é por isso que eu deixo o 3 menos raiz de 2. Agora, olha esse caso aqui. O raiz de 2, ele é 1
0,4 menos 3. Aqui eu não teria menos 1,6? Teria. Então, é por essa situação, então, quando eu tiro do módulo eu só ter um valor positivo, que eu vou inverter aqui, tá? Então, eu vou entender que é o 3 menos raiz de 2, tá? Então, vocês podem estar fazendo essa situação para poder comparar e acabar resolvendo a questão. A questão 4 foi outra questão que vocês comentaram que vocês não conseguiram fazer. E eu trouxe já ela resolvida aqui do lado, só para a gente conversar a respeito de como que ela foi feita. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês têm que começar fatorando 50. Então, o 50, ele é 25 vezes 2. O 18, ele é 9 vezes 2. E o 98, 49 vezes 2. Por que isso? Porque se vocês observarem, a gente tem raiz exata de 25, de 9, de 49. E eu consegui fazer com que todos esses outros números ficassem com raiz de 2. Porque assim, ó, eu tenho 5 raiz de 2, 3 raiz de 2, 7 raiz de 2. Então, 5 menos 3 mais 7, 9 raiz de 2. E é essa estratégia que eu vou usar, tá? Aqui na letra B, eu tenho 4 raiz de 127, 3 raiz de 75 e raiz de 192. O que que eu vou fazer para conseguir resolver essa conta? Eu vou começar falando que o 147 pode ser 49 vezes 3, que o 75 pode ser 25 vezes 3 e que o 192 pode ser 64 vezes raiz de 3, tá? Aqui, ó, eu tenho, na verdade, é um sinal de igual, tá? Então, o que que eu vou fazer em seguida? Tá vendo que aqui eu tenho esse 49? Quanto que é raiz de 49? 7, então eu jogo o 7 ali para frente. Quanto que é raiz de 25? 5, jogo ele ali para frente. Quanto que é raiz de 64? 8, jogo ele ali para frente. Então, o que que eu preciso fazer agora? Quanto que dá 7 vezes 4? 28, né? Então, eu tenho 28 raiz de 3, mais 3 vezes 5, 15 raiz de 3, mais 8 raiz de 3. Somando tudo isso, eu fico com 51 raiz de 3, tá bom? A letra C, como eu tenho esses dois fatores aqui multiplicando, então 3 vezes 2 eu vou trocar aqui por 1, 6. Como essa raiz ela não me ajuda muito, eu posso pensar no seguinte. Se aqui embaixo eu vou ter um índice 6, como é que eu consigo fazer em cima um índice 3? Então, aqui eu tenho 2, então eu posso multiplicar aqui por 3, e aqui eu tenho o expoente 1, eu também posso multiplicar por 3, porque assim eu não altero o valor numérico. E é isso que está feito aqui em cima, tá bom? Então, o que que eu posso continuar fazendo agora? Eu vou pegar essa segunda fração, no meu denominador tem 1, então eu vou multiplicar. Agora, eu não tenho os dois índices aqui iguais, o que que eu vou fazer? Eu vou somar o que eu tenho ali dentro. Por quê? Porque aqui eu tenho 2 ao quadrado e 2 na terceira. Então, eu fico com 2 na 5. Ó, as minhas duas frações ficaram iguais, portanto, a minha resposta é 1. Na letra D, a gente vai começar fazendo esse 16, a fatoração dele. Então, eu tenho como 2 elevado na quarta. Só que como aqui eu tenho um 10 e aqui eu tenho um 4, eu tenho 2 múltiplos de 2. Então, eu vou dividir esses valores por 2. Então, 10 sobre 2, 5. 4 sobre 2, 2. Vamos para o numerador agora. Aqui eu tenho um expoente 5, certo? E o 4. Esse 4 eu vou trocar por 2 ao quadrado. Observa que aqui eu tenho duas raízes iguais. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso cortar. Dessa forma, me sobra só aquela raiz de 2 lá na frente. Caso não tivesse sobrado, eu podia usar a estratégia que a gente usou aqui na letra C. Na letra E, como a gente tem raiz de número fracionário, a gente vai resolver, vai operacionalizar da seguinte forma. O 16 eu vou trocar por 2 elevado na quarta, o 8 eu vou trocar por 2 elevado na 3. O 0,125 eu vou ter que achar a fração geratriz dela, e a fração é 1/8. E esse 1/8 depois eu também vou ter que trocar por um número em potência, tá? Então, vamos voltar agora para essa parte aqui. Se a gente quiser, a gente pode fazer tudo por partes e depois só juntar. Então, esse primeiro pedaço, ele está escrito aqui. A gente vai deixar ele paradinho. Então, quanto que dá 1 sobre 8 que está na raiz nona? Bom, 1/8 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 3, porque daí assim eu tiro a minha
fração, né? Aí, como aqui eu tenho 9 e aqui eu tenho 3, eu posso dividir estes dois valores por 3. E quando eu faço isso, esse 9 dividido para 3 fica 3 e menos 3 dividido para 3 fica menos 1. Aí, o que eu vou fazer agora? Bom, eu vou resolver este primeiro pedaço aqui. Então, eu não tenho uma raiz dentro de outra raiz? Tenho. Aí, como eu vou resolver isso? Eu vou resolver da seguinte forma. Eu vou primeiro observar o seguinte, o que vai ficar mais fácil para mim? Eu não tenho a multiplicação, primeiro, ó, dessa raiz vezes essa segunda raiz aqui, que está no índice 3. Então, é mais fácil, nesse primeiro momento, eu colocar esses números aqui juntos. Então, eu coloco eles aqui, ó, tá? Quanto que dá 2 na quarta menos 1? Bom, dá 2 na terceira. Que tá faltando essa informação aqui, tá bom? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar e esse 2 cai fora, tá? Então, por isso que ele aparece agora ali na frente. Agora, esse 2 aqui na terceira, ele tá aparecendo aqui, ele tá repetido. Aí, eu não tenho uma raiz de outra raiz, então, o que eu posso fazer? Então, aqui, ó, tá faltando o expoente 3, aí eu posso cortar esses dois valores, então, o 2 sai dessa raiz, portanto, eu consigo colocar só uma raiz aqui, e a resposta fica 2, raiz de 2, tá bom? A questão 5, ela pede para a gente fazer a racionalização. Então, eu trouxe as resoluções, né, aqui ao lado. Então, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para a gente enxergar. Então, eu só tenho a raiz de 3 no denominador. O que eu faço? Eu vou repetir em cima e embaixo essa raiz de 3. Aí, no meu denominador, eu não tenho raiz de 3 vezes raiz de 3? Tenho, vai ficar raiz de 9. Quanto que é raiz de 9? Bom, raiz de 9 é 3. Por isso, eu tenho como resposta 2 raiz de 3 sobre 3. Na letra B, o meu denominador é 3 raiz de 6. Não, eu não preciso levar o 3 para multiplicar aqui em cima e embaixo. Eu posso estar levando só a própria raiz de 6, mas não se esqueçam desse 3 que a gente tem aqui na frente. Aí, raiz de 6 vezes essa raiz de 6, eu vou ficar com raiz de 36. Raiz de 36 fica 6, tá? Então, no meu numerador, a gente permanece aqui com esse 6. O que eu estou fazendo agora? Bom, eu posso primeiro simplificar esse 4 com esse 6, então, vou ficar aqui com 2, e aqui eu fico com 3. 3 vezes 3, 9, e aqui eu vou ficar com 2 raiz de 6 sobre 9, tá? Então, a gente tem essa resposta aqui. Na letra C, eu tenho uma raiz e o meu índice é 3, então, por isso, eu preciso fazer o seguinte. Como o meu expoente aqui do 3 é o número 1, eu preciso usar um expoente agora aqui do número 2 para a gente poder ficar com o quê? Ficar aqui no meu denominador com raiz, né, de índice 3, de 3, né, no caso elevado na 3, porque daqui eu posso... Porque daí que eu posso cortar esse 3 com esse 3, e daí ele sai da raiz, tá? Fazendo isso, eu vou ficar no meu numerador aqui, ó, 3 ao quadrado vai ficar 9, então eu posso deixar esse 9. Aqui no meu denominador eu vou ficar com 2 vezes 3, aí eu posso simplificar o 9 com 3, então aqui vai ficar 3, por isso que eu fico com 3 raiz cúbica de 9 sobre 2, tá? Na letra D, a gente tem uma raiz de índice 4 de 125. Então, 125 eu posso trocar por 5 na terceira. Aí, como eu já tenho 5 na terceira e o meu expoente é 4, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um 5 com o expoente 1, porque quando eu faço a multiplicação aqui, ó, do meu denominador, eu chego com raiz de índice 4 de 5 na quarta, e aí eu posso cortar esses meus expoentes aqui, né, o expoente e o índice, e eu sei que o meu denominador fica 5 e o meu numerador vai ficar raiz índice 4 do número 5, tá? Então, a gente fica com aquela fração ali que está destacada, tá bom? Da letra E, a gente já deixa de ter só uma raiz ou uma multiplicação, a gente passa a ter uma soma. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado, ó. O que é o conjugado? O conjugado é, se eu tenho aqui um sinal de mais, eu vou multiplicar aqui com um sinal de menos. Mas uma coisa que eu quero que vocês não se confundam e acabam não errando é o seguinte. Este valor de cima tem que ser idêntico a esse valor de baixo. Porque se eu quiser cortar, ó, eu chego em 1, tá? Esse sempre é o meu objetivo. Então, quando eu faço a multiplicação aqui, o que eu estou tendo é um produto notável, que é o produto da soma pela
diferença. Então, eu tenho o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, tá? No meu numerador, como era 1, então vai ficar o meu conjugado do meu denominador. 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado vai ficar 3, né? Então, menos 3, 2. Portanto, eu tenho raiz de 3 menos 1 no numerador. Por quê? Porque aqui, ó, ele está pulando a seguinte parte. Disso daqui, eu chegaria em 1 menos raiz de 3 sobre menos 2. Como eu tenho esse menos no meu denominador, ele está fazendo o quê? Ele está multiplicando por menos 1 para consertar os sinais, né? Para deixar todo mundo positivo. É isso que ele está fazendo. Então, ele está fazendo mais ou menos o seguinte. Fica menos 1 mais raiz de 3 sobre 2, que fica mais, estaticamente mesmo, colocar 3 menos 1 sobre o 2, tá? Na letra F, eu também tenho uma subtração, então eu também vou multiplicar por esse conjugado. Então, vou começar para a gente fazer o denominador. Então, produto da soma pela diferença. Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, né? Então, aqui eu posso cortar, vai ficar o 2, e 2 ao quadrado vai ficar 4. Então, é a mesma ideia ali da anterior. No numerador, eu vou ter 6 raiz de 2 vezes essa soma. Então, eu tenho que fazer a propriedade distributiva. 6 raiz de 2 vezes raiz de 2, então eu não tenho 2 raiz de 2, então eu posso colocar raiz de 2 ao quadrado, porque daí assim eu corto. Por isso que aparece aqui o 12, que é 6 vezes o 2. Já o 6 raiz de 2 vezes o 2, eu vou ficar com 12 raiz de 2. Então, agora, o que a gente tem é 12 mais 12 raiz de 2 dividido para menos 2. O que eu vou fazer? Eu posso dividir em duas frações e está simplificando. Então, observa aqui comigo. Quanto é que dá 12 sobre menos 2? Vai ficar menos 6. Quanto é que dá 12 raiz de 2 sobre menos 2? Bom, eu vou simplificar esses dois aqui, né? Então, é por isso que eu chego em... menos 6 raiz de 2, menos 6. Mas, tu também poderia apresentar como menos 6 raiz de 2, ou ainda menos 6, 1 mais raiz de 2, tá? São outras opções de apresentar a mesma questão. A letra G, ela é um pouco mais extensa, mas não vai ter problema em relação a isso. O que a gente pode observar aqui, ó? Tá vendo que eu tenho um sinal de menos aqui? Então, eu vou entender que este daqui é o meu primeiro elemento e este aqui é o meu segundo elemento. Então, o meu conjugado, na verdade, ele vai ser em relação a esse sinal de menos que está entre aqui os parênteses, tá? Então, observa aqui, ó. Ó, esse é como se fosse o meu A e esse é o meu B. Então, ó, eu troquei o sinal aqui no meio, tá? Então, aqui e aqui. Deixa eu apagar para ficar menos informação aqui na tela para a gente poder acompanhar. Então, o que eu preciso fazer agora? Bom, como eu tenho 12 e aqui eu tenho essa propriedade, eu vou ter que fazer 12 vezes raiz de 3, 12 vezes raiz de 2 e 12 vezes raiz de 5. Quando eu faço essas multiplicações, eu chego neste numerador. No meu denominador, fica um pouquinho mais fácil, porque eu tenho este que é o primeiro elemento e ele vai ficar ao quadrado. Eu tenho raiz de 5, que é o meu segundo elemento, e ele também vai ficar ao quadrado. Este primeiro elemento aqui, como ele está ao quadrado, eu tenho que fazer o produto notável, que é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Esse aqui, eu tenho que só elevar ao quadrado. Então, raiz de 5 ao quadrado vai ficar 5, tá? No numerador, vocês podem observar que eu ainda não mexi, eu só estou mexendo no denominador. Então, quanto que dá a raiz de 3 ao quadrado? Vai ficar 3. Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar o 2 e o 3. Então, vai ficar 2 raiz de 6. Aqui eu posso cortar, o 2 sai e o 3 também. Dessa forma, eu fiquei com 2 raiz de 6. Deixa eu trocar a cor da caneta. Eu fiquei com 2 raiz de 6. Só que, mais uma vez, eu continuo tendo uma raiz no meu denominador. Então, eu vou multiplicar a raiz de 6 em cima e multiplicar a raiz de 6 embaixo. E vou fazer a distributiva. Então, este vezes este vezes esse vezes esse, tá? Sem segredo nessa parte. Então, eu vou chegar em todo mundo aqui. Então, eu vou fazer
o que está ali dentro da raiz, que é o 3 vezes o 6, depois o raiz de 2 vezes o 6 e o raiz de 5 vezes o 6, tá? O raiz de 6 vezes 2, raiz de 6, o 2 fica, raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36, que vai ficar 6. 2 vezes 6, 12. Aqui eu volto naquelas que a gente já resolveu nas anteriores. Então, o 18 eu posso escrever como 9 vezes 2, o 12 como 4 vezes 3 e o 30, por enquanto, eu vou deixar como 30, tá? Por que eu vou deixar o 30? Porque eu não consigo pegar esse 30, o 30 eu posso escrever como 15 vezes 2, mas eu não consigo separar o 15 da raiz. Então, por isso que eu deixo na raiz de 30. Então, o 9 aqui na frente, ele dá 3, então eu vou ficar com 12 vezes 3, raiz de 2, mais 12 vezes o 4, eu também consigo tirar da raiz, que vai dar 2, mais 12 raiz de 30, que eu não consigo mexer, e todo mundo aqui está sobre 12. Então, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, aqui é sobre 12, aqui é sobre 12, e aqui é sobre 12. Corta, 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 tá? Aí sim, vocês chegam nessa resposta que é apresentada aqui, tá? Outra questão que a gente vai resolver é a questão 6, e a resolução está toda descrita aqui ao lado. Então, vamos lá tentar entender. Então, eu tenho 216 elevado na 1/3. Vou fatorar o 216. Descubro que ele é 6 elevado na terceira e não mexo no meu expoente por enquanto. O 81 é 3 elevado na quarta e o 16 ele é 2 na quarta. Como eu tenho potência de potência, eu vou multiplicar. Então, 3 vezes 1/3 fica 3 terços. 3 terços fica 1, por isso que eu não tenho expoente aqui. Menos 1/4 vezes o 4, eu vou ficar com menos 4/4, por isso fica menos 1. E daí aqui eu vou ter 12 quartos, que vai ficar 3. Então, na verdade, o que eu preciso resolver é este pedaço aqui. O 6 fica, o 3 vai ficar 1/3 e o menos 2 na terceira, ele é menos 8. Então, eu vou resolver 6 menos 8, que vai ficar menos 2, e assim eu tenho 1/3 menos 2. Faço o mínimo múltiplo comum e descubro que fica menos 5/3, tá? A letra B, eu tenho 4 elevado na 1/2, que eu posso, então, trocar por raiz de 4, tá? O 16 elevado na 3/4, eu também posso trocar por uma raiz. Então, a fração aqui, né, o 3/4, ele vai me falar que o denominador, que é o 4, passa, então, a ser aqui, ó, o índice da minha raiz, e o 3 é o expoente do 16. Já aqui, ó, neste pedaço aqui, eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Tá vendo que eu tenho 2, né, na 6, e isso daqui tá no expoente 1/3, então eu posso entender que eu tenho 2 na sexta vezes 1/3 e que isso aqui tudo tá dentro da raiz. Ou seja, eu tenho 2 na 6/3, que 6/3 fica 2. Por isso que aqui eu tenho isso, tá? Então, o que eu preciso, na verdade, resolver agora é este pedaço aqui, e daí ele se torna um pouquinho mais fácil. Porque raiz de 4 é 2. Aqui, ó, o raiz de índice 4 de 16 na terceira, eu vou elevar o 16 na terceira, tá? E quando eu levo o 16 na terceira e faço a raiz do índice 4, eu descubro que é 8. Ou então, eu posso estar trocando o 16 por 2 elevado na quarta e fazendo outras, né, situações para poder resolver. Aqui eu tenho raiz e o índice é 2, então eu posso cortar. Então, eu vou ficar com 2. Quando eu somo todo mundo, eu fico com menos 4, tá? A letra C, ela tem uma raiz aqui com uma soma, e aqui a gente tem outra raiz, e o meu expoente é um número decimal, tá? Então, vamos começar no seguinte. Menos 1/6 elevado na terceira, então, se o meu expoente é negativo, eu tenho uma fração, eu vou inverter numerador com denominador. Então, eu arrumo o sinal, eu fico com 6 elevado na terceira, tá? 0,666, eu posso trocar pela fração geratriz, 2/3, tá? 5/7 elevado na 0, eu vou trocar por 1. E 0,75 eu vou trocar por 3/4. Bom, já começou a facilitar um pouco. O que eu posso continuar fazendo agora?
eu posso fazer o seguinte. Vem, acompanha aqui comigo, ó. Tá vendo que eu tenho 6 na terceira vezes 2 sobre 3? Só que o 6 eu posso escrever como 2 vezes 3, certo? Então, no final das contas aqui, eu teria 2 na quarta vezes 3 na segunda, porque eu tenho 3 menos 1. Aqui eu tenho 1, eu vou somar, né? Só que é mais interessante eu colocar os números com expoente 2. Que então eu posso deixar como 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Porque como eu tenho tudo aquilo ali dentro da raiz, né, eu acabei nem colocando a raiz aqui, corto, corto, corto. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 6 vezes 4 é o mesmo 12, tá? Então, por isso, a gente já sabe que este valor eu poderia, por exemplo, trocar por aquele ali. Agora, o 1 menos 3 quartos, na verdade, ele é 1 quarto. E 1 quarto é a raiz, né, de 1 meio, porque eu posso colocar a raiz aqui no numerador e aqui no denominador. Então, raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Então, aqui eu fico com 12 mais 1 meio, que quando eu faço o mínimo, eu fico com 25 sobre 2. Só que lembra que o meu expoente é 0,5? 0,5 é, na verdade, a fração de 1 meio. Como está negativo, eu vou acabar invertendo o denominador com o numerador. E como eu tenho meu expoente fracionário, eu vou trocar por uma raiz. Então, eu vou colocar uma raiz no numerador e uma raiz no denominador. Raiz de 2 eu não consigo resolver, fica a raiz de 2, e raiz de 25 vai ficar o próprio 5. A questão 7 é a última questão que a gente vai resolver na aula de hoje, tá? Então, a questão 7, ela fala o seguinte: quem é maior, 3 na 2.000 ou 2 na 3.000? Bom, para a gente resolver isso, eu trouxe aqui do lado. Então, eu vou ter que tentar escrever os dois com ou o mesmo expoente, ou pelo menos a mesma base. Como eu tenho um 3 e 2, a mesma base é difícil, mas com o mesmo expoente eu acredito que a gente consegue. Então, o 3 elevado na 2.000, eu posso trocar por 3, 2, né, o expoente 2 vezes 1.000, porque 2 vezes 1.000 dá 2.000, certo? E daí o 2 elevado na 3.000, então eu vou escrever como 2, né, elevado na 3 vezes 1.000. Então, eu vou fazer o seguinte: a gente normalmente não faz potência de potência, eu estou fazendo o inverso aqui da potência, tá? Então, 3 ao quadrado dá 9, e 2 na terceira dá 8. Aí, é por causa desse 9 e desse 8 que eu consigo comparar, porque os dois expoentes são 1.000. Então, quem que é maior? É o 9 ou é o 8? É o 9, por isso eu sei que 3 na 2.000 é maior do que 2 na 3.000, tá? A letra B também quer saber quem é o maior, ó. Determine o maior número dessas duas raízes ali. Então, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou colocar as duas com o mesmo índice, ou eu vou ter o mesmo número e vou comparar o índice. Mas ainda é mais fácil ver quando está com o mesmo índice, tá? Então, olha só. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, raiz cúbica de 3? Eu vou trocar o meu expoente por uma fração, tá? E aí, como aqui eu tenho raiz de índice 4, eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar o numerador e o denominador por 4 na primeira e o da segunda por 3, porque daí assim eu vou ficar com 4 sobre 12 e 3 sobre 12, tá? Como as duas aqui têm o mesmo denominador, vai se tornar um pouquinho mais fácil, porque a gente vai fazer o seguinte: agora que eu tenho a minha fração, eu vou voltar no processo da raiz. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 3 na 4 sobre 12. Então, o 12, que é o denominador, passa a ser meu índice, tá? Então, aqui eu passo a ter um 3 na quarta. E na de baixo, tá vendo que eu tenho 4 elevado na 3 sobre 12? Então, o meu índice fica 12 e aqui eu tenho 4 no expoente 3. Entende que o denominador passa a ser meu índice da raiz, tá? Então, tá aqui. Aí, como agora a gente tem essas duas raízes aqui, vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender. Porque o expoente nas duas é o mesmo, o índice na raiz nas duas é o mesmo. Então, quanto que dá 3 na quarta? 81. E 4 na terceira? 64. Quem é maior, 81 ou 64? Bom, 81 é maior. Por isso, eu posso falar que raiz cúbica de 3 vai ser maior do que raiz de índice 4 do número 4, tá? A videoaula de hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula.